Oi, tudo bem? Conversaremos um pouquinho nesta videoaula sobre os capacitores. O que vem a ser os capacitores? Um elemento passivo projetado para armazenar energia elétrica em seu campo elétrico, né? Interpretando isso aqui. Então, o que é que significa isso aqui? Significa o seguinte, que um capacitor, certo? Ele vai ser um elemento que, quando instalado, né? Quando colocado em um circuito, a principal função dele vai ser o quê? Armazenar energia elétrica na forma de campo elétrico, certo? E por que um elemento passivo? Porque ele precisa, vamos dizer assim, de uma ação externa para poder acumular essa energia elétrica, certo? É formado por duas placas condutoras separadas por um isolante. Esse isolante a gente dá o nome de dielétrico, ok? Então veja, sempre a gente vai ter isso para poder ter um capacitor. A gente vai ter duas placas condutoras, certo? Arranjadas da forma que me for mais conveniente, ok? E entre essas placas condutoras eu terei um dielétrico, um isolante, né? A gente dá o nome de dielétrico. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, duas placas metálicas, fossem os meus dedos, por exemplo, e entre os meus dedos o que é que tem? O ar. Então, aqui eu já teria um exemplo básico, né, de um capacitor, duas placas condutoras e um isolante no meio. Aí veja, essa capacidade, né, que a gente falou aqui de armazenar energia elétrica, certo? É devido a uma propriedade do capacitor que a gente chama de capacitância, certo? Então, quanto maior for essa capacitância desse capacitor, mais carga ele vai conseguir, certo? Armazenar em suas placas, né? Então veja, essa capacitância desse capacitor tem uma unidade. A unidade é o Faraday, certo? A gente vai simbolizar essa unidade de capacitância como sendo F, certo? A gente vai ver que o Faraday é uma unidade de capacitância muito grande. Então, normalmente, você vai encontrar capacitores de microfarads, nanofarads, picofarads, certo? Ou seja, subunidades do Faraday. Então, veja, como eu falei aqui, a capacitância do capacitor, ela vai nos dizer, né, o quanto de carga esse capacitor vai conseguir acumular em suas placas. Um ponto importantíssimo que muita gente se confunde é este aqui. A capacitância do capacitor, ok? É uma propriedade que depende intrinsecamente da geometria com a qual eu arranjo essas placas, certo? Muita gente se confunde pensando que a capacitância de um capacitor qualquer depende, por exemplo, da tensão que eu aplico nas placas deste capacitor. E não é bem assim, certo? Essa capacitância vai depender tão somente da geometria das placas do capacitor, ou seja, então é uma característica intrínseca do dispositivo capacitor, ok? Porque a gente vai ver, ó, mais aqui embaixo, que quando eu coloco esse capacitor em um circuito, certo? Eu vou ter uma relação entre a tensão aplicada à carga acumulada nos seus terminais, certo? E a sua capacitância. Para exemplificar, se eu tiver um capacitor de placas paralelas, certo? Como eu posso calcular a sua capacitância? Eu vou ter o seguinte, a capacitância desse capacitor vai ser igual a uma constante, certo? Que vai depender do meio, normalmente, capacitor de placas paralelas. A gente vai ter, ó, uma constante que a gente vai chamar de ε0 vezes a área dessas placas dividido pela distância que separa essas placas, certo? Então veja, em um capacitor de placas paralelas, por exemplo, a sua capacitância é calculada desta forma, uma constante ε0 vezes A, ou seja, a área das placas dividido pela distância entre essas placas, certo? No caso de um capacitor cilíndrico, nós teríamos a sua capacitância calculada desta forma, 2π vezes ε0 vezes L dividido por Ln de B sobre A. Quem é esse L? Um capacitor não é cilíndrico, então ele vai ter um comprimento, certo? Então esse L seria o comprimento, né, deste cilindro. Quem seria B? B seria o raio maior, ou seja, o raio da placa
cilíndrica maior e A seria o raio da placa cilíndrica menor. Já no caso de um capacitor esférico, né, a capacitância do mesmo seria calculada desta forma aqui: 4π vezes ε0 vezes A vezes B dividido por B menos A, certo? Novamente, onde B seria o raio da esfera maior, a placa esférica maior, e A seria o raio da placa esférica menor. O que vem a ser este ε0 que aparece aqui nas fórmulas de cálculo de capacitância? Esse ε0 é uma constante que a gente chama de permissividade. Então, ou seja, o valor numérico dessa constante vai ser exatamente esse aqui, 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, né? Coulomb ao quadrado por Newton metro ao quadrado. Enfatizando, a capacitância do capacitor vai depender da geometria das suas placas, ok? No caso aqui, ó, se o capacitor for de placas paralelas, calculo desta forma, ou seja, vai depender da área das placas e da distância que separa estas placas. Se o capacitor for cilíndrico, vai depender do comprimento, né, dessas placas cilíndricas, do raio maior e do raio menor. Se o capacitor for esférico, né, vai depender novamente da constante de permissividade, do raio menor, do raio maior das esferas condutoras. Conversando aqui um pouquinho sobre a carga de um capacitor. Então veja, a gente conversou lá em cima que um capacitor ele iria armazenar energia, certo? Em forma de campo elétrico. Mas para existir este campo elétrico, eu preciso que exista entre as placas do capacitor uma diferença de cargas, ou seja, de um lado cargas positivas, de outro lado, por exemplo, cargas negativas, para que haja interação entre essas cargas. Neste exemplo aqui, ó, nós temos que um capacitor, certo? Qualquer aqui, de capacitância C, e quando eu fechar esta chave S1, vai começar a circular uma corrente aqui, devido a essa diferença de potencial. Então, inicialmente, vai haver um fluxo de cargas. E esse fluxo de cargas vai parar, ó, quando a diferença, a DDP, a diferença de potencial nas placas desse capacitor se torne igual à diferença de potencial nesta fonte. Quando isso acontecer, dizemos então que o capacitor está carregado. Então aqui, ó, quando eu coloco o capacitor em um circuito, eu consigo relacionar essa carga Q, certo? Essa carga líquida aqui, Q, a diferença de potencial nas extremidades do capacitor e sua capacitância. Como é que eu relaciono essas três grandezas? Desta forma, a carga Q armazenada nas placas de um capacitor vai ser igual à sua capacitância, ok? Vezes a diferença de potencial entre suas placas. Então aqui, ó, você observa bem nesta formulinha que a gente consegue relacionar carga elétrica, capacitância e diferença de potencial. Se eu quiser a carga em Coulomb, multiplico a capacitância vezes a diferença de potencial. Okay? Se eu quiser a capacitância do capacitor, pego esta carga, certo? A carga acumulada, certo? A carga acumulada em suas placas e divido pela tensão. E se eu quiser essa tensão, essa DDP nas placas do capacitor, eu pego a sua carga e divido pela capacitância. Ok? Tomando um exemplo aqui simples para a gente poder calcular, ó, vamos supor, neste mesmo circuito aqui, ó, que a capacitância do capacitor, só para exemplo, fosse 2 farads, certo? E esta DDP, certo? A diferença de potencial da fonte nas placas desse capacitor fosse igual a 10 volts, certo? Só para a gente poder calcular. Então, qual seria a carga acumulada nas placas desse capacitor? A carga acumulada, como a gente viu ali, seria Q é igual a CV, certo? Quem é a capacitância desse capacitor? 2 farads. Quem é a DDP nas placas desse capacitor? 10 volts. 2 vezes 10, 20, certo? Coulomb. Esse C aqui é para representar não a capacitância, certo? Não o símbolo de capacitância, mas sim, certo? A carga
em Coulomb, ou seja, isso é a unidade de carga. Como é que faremos então para calcular a energia acumulada nas placas de um capacitor? Calcularemos a energia acumulada nas placas de um capacitor desta forma. A energia, que eu vou chamar aqui de U, ok? Acumulada nas placas do capacitor será dada pelo seguinte: será igual a carga em suas placas ao quadrado dividido por 2 vezes a sua capacitância. Ou seja, se eu quiser calcular a energia acumulada nas placas de um capacitor, calculo desta forma: carga ao quadrado dividido por 2 vezes a sua capacitância, né? Utilizando esta formulinha aqui que relaciona carga, capacitância e potencial, podemos escrever esta fórmula de energia de outra forma. Esta energia acumulada nas placas do capacitor pode ser calculada também desta forma: 1 meio de CV ao quadrado, onde C é a sua capacitância e V é a DDP nos seus terminais.